Capítulo 7. O amansador. A admiração que provocara a façanha do gaúcho sucedera certo menoscabo. As multidões são assim, ondas batidas por dois ventos, o entusiasmo e a inveja. A égua já foi amansada. Não tem que ver, dizia um na roda. Aposto que fugiu a tempos de algum pasto, acudiu outro. Também vou para aí. A fúria não foi grande. De certo, queria-se ver a força da gineta. Assim, qualquer faria. Voltou-se Manuel, já de ânimo sereno, designando o animal com um aceno da mão estendida. Pois a égua aí está, senhores. Quem quiser que a monte, se é tão fácil. Alguns dos peões se adiantaram para outra vez tentarem cavalgar o animal. Não deram, porém, 10 passos. Mal lhes pressentiu o intento, a égua, volvendo sobre as mãos de um tranco, e upando as ancas, arremessou-se tal cascata de coices, que afugentou os fanfarrões, obrigados a buscarem refúgio no alpendre. Então a formosa besta correu para junto do gaúcho, que estava redio, e começou a roçar por ele o pescoço como se o afagasse. Sossegou-a, ele amimando-lhe o pelo dourado, e voltando-se para os companheiros, interpelou-os com ar de mofa. Então, não há quem queira? Nenhum respondeu. Falavam entre si. O homem tem partes com o diabo. Cruzes. O caso é que ninguém sabe de onde saiu. Entretanto, Manuel tinha de novo montado, e desta vez com toda a pachorra, sem que a égua ficasse o menor movimento da impaciência. Antes, mostrava a ela grande contentamento de obedecer ao gesto do gaúcho. Guarde a égua sem medo, Manuel Canho. Que bem a ganhou, disse o dono da pousada. O brasileiro fez um gesto de assentimento e aproximou-se do alpendre. Esta é a gineta que eu uso e aprendi de meu pai. Ela faz do cavalo um amigo e não um cangueiro. Mas também, senhores, se o bicho é mau, da casta que for, de 2 ou de 4 pés, fiquem certos que no continente também o sabemos ensinar. Caso haja por aí algum deste lote, minha gente, botem-no para cá e verão. Cortejou com o chapéu. Os da roda não sabiam o que fazer. Se deviam zangar-se ou chasquear. Amigo Pérez, disse no entanto o gaúcho, por favor, tenha a mão aí nos arreios enquanto volto. Então vai longe? Conforme. Vou levar esta moça que está com saudades. Coitada, respondeu o gaúcho, amimando-lhe o colo do animal. Passou a égua a tronqueira do pasto, foi transpô-la e desfechar em uma corrida veloz, a desfilado. Com pouco sumiu-se nos longes do horizonte. Por algum tempo ainda ouviu-se o vibrante e generoso enito que estridava nos ares, com o glancor argentino de um clarim. Simples era o segredo da proeza do gaúcho, como todos os outros picadores ali presentes na estância. Conhecera do primeiro lance de vista que a égua estava parida de próximo. Esta observação, a que não deram os mais nenhum valor, produziu nele profunda impressão. Sua alma, comovida por sentimentos afetuosos, pôs-se em contato com o instinto do animal. Operou-se a transfusão, os íntimos impulsos da recém-mãe se refletiram no coração terno do mancebo. Compreendeu o desespero, a saudade bravia pelo filho abandonado e a cólera terrível contra aqueles que a tinham arrebatado as doçuras da amamentação. Quando trinia a égua, fitando nele os olhos ou tomando o faro da campanha, era como se lhe falasse. Desde criança lidava Manuel com os animais. Fora esse o ofício de seu pai. Não havia em toda a campanha do Rio Grande amansador de fama que se comparasse com o João Canho. O que mais se admirava no moço gaúcho não era a conduta à destreza, na qual excedia de muito ao pai, porém sim a dedicação que ele tinha à raça hípica. Havia entre o gaúcho e os cavalos
verdadeiras relações sociais. Alguns faziam parte de sua família, outros eram seus amigos. Aos mais, travava-os com camaradas ou simples conhecidos. Com os irmãos e amigos, vivia em perfeita intimidade. Consentia-lhe que lhe roçassem a cabeça pelo ombro, ou lambesse-lhe a face. Muitas vezes comiam em sua mão. Andavam constantemente soltos. Não havia cabresto nem soga para eles. Eram corcéis livres. Tinham esses membros da família suas vontades, que o chefe respeitava por uma justa reciprocidade. Se acontecia a gastar-se algum, e a consciência de Manuel o acusava, era ele quem primeiro cedia, e assim faziam-se as pazes. Aos camaradas não consentia o gaúcho aquelas familiaridades. Ao contrário, os travava com certa reserva. Saudavam-se pela manhã ao despontar do dia, e à noite na ocasião de recolher-se. Comumente se encontravam na hora da ração. Comiam juntos, os brutos no embornal, o homem na palangana. Na opinião de Manuel Canho, o cavalo e o homem contraíam obrigação recíproca. O cavalo de servir e transportar o homem de nutrir e defender o cavalo. Se um dos dois faltassem ao compromisso, o outro tinha o direito de romper o vínculo. O homem devia expulsar o cavalo devia deixar o homem. Só em um caso o canho castigava o ginete brioso. Era quando o bruto se revoltava. Então havia luta franca e nobre. Os dois contentores mediam as forças, e o mais hábil ou o mais vigoroso vencia o outro. Na sua adolescência, até os 15 anos, fora o gaúcho batido muitas vezes, mas já ia para 7 anos que tal coisa não lhe sucedia. Fora desse caso do desafio, o rebenque e as chilenas eram trastes de luxo e galanteria. Somente usava deles em circunstâncias extraordinárias, quando era obrigado a montar em algum cavalo reiuno e poldão, desses que só trabalham como escravo embrutecido à força de castigo. Tinha o gaúcho inventado uma linguagem de monossílabos e gestos, por meio da qual se fazia entender perfeitamente dos animais. Um up gutural pungia mais seu cavalo do que a roseta das chilenas. Então, não carecia das rédeas para estacar o ginete à disparada. Bastava-lhe um psil. Enfim, o cavalo era para o gaúcho um próximo, não pela forma, mas pela magnanimidade e nobreza das paixões. Entendia ele que Deus havia feito outros animais para vários fins recônditos em sua alta sabedoria, mas o cavalo, esse Deus o criara exclusivamente para companheiro e amigo do homem. Tinha razão. Se o homem é o rei da criação, o cavalo serve-lhe de trono. Veículo e arma ao mesmo tempo, ele nos suprime as distâncias pela rapidez e centuplica nossas forças. Para o gaúcho, especialmente para o filho errante da campanha, esse veículo se estreita. O peixe carece de água, o pássaro do ambiente para que se movam e existam. Como eles, o gaúcho tem um elemento, que é o cavalo. A pé está em seco, faltam-lhe as asas. Nele se realiza o mito da antiguidade. O homem não passa de um busto apenas. Seu corpo consiste no bruto. Une as duas naturezas incompletas. Este ser híbrido é o gaúcho, o centauro da América. Contavam muitas coisas a respeito de Manuel Canho. Não passava ele por lugar onde não visse um cavalo enfermo ou estropiado, que se não apeasse, fosse embora com pressa para o socorrer. Sangrava-o se era preciso. Cauterizava-lhe as feridas, e até quando já o animal não se podia erguer, ele o arrastava para a sombra e ia buscar-lhe água no chapéu, em falta de outra vasilha. Tinha comprado alguns cavalos que os donos arrebentavam de maltrato, unicamente para lhes dar repouso e assegurar-lhes velhice sossegada. Por causa de um destes protegidos seus que um vizinho derreou, teve ele uma briga feia que felizmente acabou sem desgraça.
o vizinho de uma satisfação completa, alforriando a pedido do gaúcho, um reiúno que tinha feito a campanha de 1812. Não via o canho castigarem barbaramente um animal, sem tomar o partido deste. Por isso, afirmavam que era ele o gaúcho mais popular entre os quadrúpedes habitantes das verdes coxilhas banhadas pelo Uruguai e seus afluentes, o Ibiqui e o Caraim. Em qualquer ponto onde estivesse, precisando de um cavalo, não carecia de o apanhar a laço. Bastava-lhe um sinal e logo aparecia um magote alegre a festejá-lo, oferecendo-se para seu serviço. O trabalho era escolher e arredar os outros, pois todos queriam prestar-se, como seus amigos que eram, uns por gratidão, outros por simpatia. Quando partia, o acompanhavam algumas quadras, curveteando a seu lado como demonstração de amizade. Afinal, paravam para segui-lo com a vista, até que sumia-se por detrás das coxilhas. Estâncias havia em que anunciava-se a chegada de Manuel pelo relincho estridente, que é o riso viril e sonoro do cavalo. Era o gaúcho recebido e afagado na tronqueira pelos camaradas saudosos, que vinham apresentar-lhe o focinho, rifando com ciúmes uns dos outros. Se acontecesse passarmos à vista da casa de algum amigo, lhe dirigimos um olhar, dando-lhe mesmo de longe os bons dias. Assim, contavam que os cavalos amigos de Manuel, quando subiam o teso que ficava fronteiro à sua casa, rinchavam de prazer, abanando a cauda com alegria. Tais eram os contos que referiam a gente da campanha. Verdadeiros ou não, todos neles acreditavam, e até apontavam-se pessoas que tinham sido testemunhas dos fatos.